Beleza, então vamos lá. Temos aqui presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da nossa turma, né, a turma 200. Vamos para a nossa aula aqui de hoje, tá bom? Vou estar aqui para apresentar a tela, aí eu vou mostrar para vocês que eu vou liberar a atividade, para vocês já ficarem no ponto, e em seguida eu vou colocar lá o PDF dessa aula e ao mesmo tempo liberar a atividade lá para vocês fazerem, tá bom? Então, a atividade de hoje, aqui da turma 200, né? Vocês estão vendo aí, ó. Daqui a pouco ela vai ser liberada, já está aqui, ó, no ponto para me liberar. Quando eu liberar, vocês já vão ter acesso a responder, né? Aí vocês têm uma atividade lá dentro, né? Um link que eu vou colocar também no grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso à atividade e responder. Ela hoje é toda objetiva, é um pouco mais rápido de se fazer, por isso que eu estou segurando aqui para vocês não terem muita dificuldade, tá bom? Então, nós vamos aqui para a nossa aula de hoje. Então, continuando da semana passada, né, que nós falamos de calor, nós falamos de calor, característica do calor, quantidade de calor, né? Então, hoje nós vamos falar de sistema termicamente isolado, né, que a gente fez lá um apanhadozinho no começo, e caracterizar novamente o calor sensível e o calor latente, fazendo as suas distinções, né? Nós não vamos trabalhar a quantidade de calor latente, né, por assim dizer, né, porque a gente vai trabalhar outros conteúdos na próxima semana, mas eu vou explicar para vocês o que é o calor latente, como é que ele se classifica e como ele se comporta, tá bom? Então, aqui nós temos um sistema termicamente isolado, certo? A gente chama também de calorímetro, né? É um dispositivo onde você isola os corpos ou as substâncias, né? E ele não consegue trocar calor com o meio externo. Então, você tem aqui um termômetro para fazer o controle, né? Então, você tem aqui uma espécie de misturador, quando for trabalhar com substância, né? Então, aí aqui ele é feito de materiais isolantes para mostrar o seu isolamento com o meio externo. Então, se você tiver dois corpos aqui dentro, os calores só vão ser trocados entre os dois corpos. Se você tiver três, entre os três. E a soma desse calor, né, dentro, a soma deles, tem de ser igual a zero, ou seja, nulo. Isso considerando ideal, porque não vai haver troca com o calorímetro e nem também com o meio externo. Então, quanto mais copos tiver, sempre a soma tem de dar zero, ou seja, uns perdem, outros ganham calor, né? Um baixa a temperatura, outro aumenta. Vai ser um jogo de troca de calor, tá bom? Então, é basicamente isso que nós vamos ter de fixar bem nessa parte de sistemas isolados, tá bom? A gente não vai trabalhar muito essa parte de quantização, ok? Então, tá aqui nós temos as fases sólidas, né, da matéria, né? Então, vamos mostrar aqui a fase sólida, aquela onde as moléculas são mais juntas, né? São mais próximas, tem uma ligação mais forte, aí o estado sólido, né? Diferente, por exemplo, do estado líquido, que você tem um pouco mais de fluidez, né? Ou seja, as moléculas se movem melhor. Então, aqui algumas características, né, que vocês precisam saber a respeito dessas substâncias. Por exemplo, o sólido, né, tem uma forma bem definida, ou seja, é fixa, né? As partículas próximas umas das outras e ligadas por forças elétricas intensas. Em virtude das fortes ligações, não há movimentação das partículas, né, uma em relação às outras no interior do corpo, né? A movimentação de cada partícula deve estar a questão da agitação térmica em torno de sua posição, ou seja, a vibração, tá bom? Já a fase líquida, o volume bem definido, né? Ele vai sempre ocupar o mesmo volume do corpo onde ele é colocado. Por exemplo, se você coloca água num copo, ele assume a forma do copo, mas tem o mesmo volume, certo? Se você coloca num tubo, ele assume a forma do tubo. Então, ou seja, a forma da massa líquida é a mesma do recipiente que contém, tá bom? As partículas, né, não são tão próximas, né, ou seja, não tem uma interação muito forte, então há uma certa movimentação, o que faz com que ela assuma essa característica de ter a forma do corpo onde ela é colocada. Já a forma gasosa, essa tem um grau de liberdade muito grande, né? Então, ela também tem a característica de ocupar todo o volume do recipiente onde ela é colocada, por consequência desse grau de liberdade, né? Então, o volume dela já não é tão bem definido quanto acontece com
a forma sólida e a forma líquida, certo? O volume e forma do recipiente que contém a massa gasosa é assumida pela massa gasosa. Então, ele não tem um volume bem definido. Então, por exemplo, você pode conseguir colocar uma quantidade de gás numa lata pequena e a mesma quantidade de gás numa sala, né? É assim que funciona essas características dos gases, tá bom? As partículas são praticamente livres uma das outras, né? As movimentações são extremamente desorganizadas. Eu posso ter uma molécula no canto da parede e, ao mesmo tempo, uma molécula que poderia estar próxima está no outro lado da sala. Então, não tem uma ordem. Não é obrigatório ela estar aqui e ter a segunda próxima. Não, ela pode estar a primeira aqui e a segunda no outro lado. Tá bom? Então, com isso, nós vamos trabalhar essas questões das mudanças de estado físico, né, denominando cada um dos nomes. Então, eu tenho o estado sólido. Por que eu estou usando aqui como referência a água? Porque dentro da nossa faixa de temperatura, né, assim, bem próximo, nós conseguimos ter os três estados físicos da água bem facilmente, né? Diferente de outras substâncias, que às vezes requer grandes temperaturas para você ter esses estados físicos. Aí muita gente tem assim uma dúvida com relação, por exemplo, acha que determinado material só é sólido. Não, tudo depende da temperatura, gente, certo? Então, você consegue encontrar qualquer material nos três estados físicos. A questão é que não é facilmente perceptível porque as temperaturas podem ser extremas. Por exemplo, o nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido, ele está a menos 196 graus Celsius. Então, é difícil vocês conseguirem a temperatura ambiente e ver o nitrogênio líquido. Você precisa ter essa temperatura que eu acabei de falar para vocês, para você ter o nitrogênio líquido. Então, é muito complicado vocês estarem achando que uma coisa nunca pode ser num outro estado físico, só porque vocês não conseguem ver, porque a gente trabalha com limites de temperatura, certo? Mas a gente vai usar o caso da água porque é mais fácil de você encontrar os três estados, assim, no nosso cotidiano, né? O gelo sólido, certo? A água líquida, essa da nossa torneira, e o vapor de água que está no ar, né? Nas nuvens, né? No nosso céu, se encontra os vapores de água. Então você consegue ter os três estados físicos aí tranquilamente, tá bom? Então, no caso aqui sólido, né, do gelo, você tem aqui uma transformação do sólido para o líquido, que nós chamamos de fusão, do líquido para o vapor, que nós chamamos de vaporização. Quando você volta ao processo, né, do vapor para o líquido, chamamos de condensação ou liquefação, certo? Do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. E essa transformação direta do sólido para o vapor, muito usual, por exemplo, naqueles coisinhas que a gente coloca para matar barata, né, traça, no nosso guarda-roupa, chamamos de naftalina, você consegue ter essa conversão do sólido para o vapor diretamente. Esse tipo de transformação chamamos de sublimação. E ela é tanto num sentido quanto no outro, tem o mesmo nome, sublimação, tá bom? Fixe bem essas transformações que eu posso estar cobrando isso aí na nossa atividade e na nossa prova logo, tá bom? Então, aqui eu tenho um gráfico de transformações, ou um gráfico de mudança de estado físico, né? Observe que esses comportamentos aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, existem trechos aqui, ó, que a temperatura é constante. Então, você varia aqui a temperatura até chegar a um ponto que começa a transformação. Então, do ponto B ao ponto C, ela começa a ter uma transformação de estado físico. Ele passa de um estado físico para o outro. No caso da água, por exemplo, a gente pegar aqui o exemplo da água, né? Ela está sólido com temperaturas abaixo de zero, certo? Quando você pega e vai aqui, em tese, aquecendo até chegar a zero, aí no zero ele vai ter ainda o estado sólido e começa a derreter, está no estado de fusão. Então ele vai até o ponto C. Quando ele consegue derreter tudo, mas ele mantendo a temperatura a zero, então, ou seja, no processo de transformação a temperatura fica constante, né, na condição de pressão. Aí ele varia a temperatura até chegar novamente num ponto de transformação. No caso da água, 100 graus Celsius, né? Se você pegar como exemplo aqui, ó, aqui é o 100 para a água, certo? Eu vou colocar aqui que a gente vai usar a água, por exemplo. Então, aqui 100 Celsius, né? Em condição normal de
pressão de 1 atm, 100 graus Celsius, e aqui 0 graus Celsius. Isso aqui a gente usando água. Como eu falei para vocês, a água é mais fácil da gente encontrar os 3 estados físicos. Certo? Água. Então, bem aqui, você vai ter sólido e líquido ao mesmo tempo. Certo? Você vai ter sólido e líquido. A chamada aqui curva de aquecimento da água, tá bom? Líquido. Quando você vai aquecendo aqui, o calor aqui é sensível, variou a temperatura sensível. Não variou a temperatura latente, certo? Aí aqui você vai ter o quê? O vapor, certo? E líquido também, né? Você vai ter os 2 estados aqui, até um transformar-se totalmente no outro, tá bom? Líquido. Beleza. Então, como eu falei para vocês, ó, calor sensível, varia a temperatura, aqui é o nosso ΔT. E o calor latente não varia a temperatura. Aí aparece aqui um cara que ele chama de calor latente, que é nada mais nada menos do que uma grandeza que determina o quanto de calor é necessário para mudar, né, o estado físico. Né? Essa é a ideia. Né? Ali para você ter a quantidade de calor naquele trecho, para mudar o estado físico. Né? Então, de acordo com a mudança de estado físico, ele tem um valor. Por exemplo, no caso da água, posso até relatar aqui para vocês, a água tem lá, no difusão, né, que é um pouco de um estado menos caótico para um estado mais ou menos caótico, né, ele é de 80 calorias por grau Celsius. Né? Quando você vai lá para o vapor, né, no caso da vaporização, aí ele já é um pouco maior, né, é de 540 calorias por grau Celsius, né, por grama, né? 540 calorias por grama. Ou seja, essa quantidade de massa para você ter essa variação de quantidade de calor para poder mudar o estado físico de 1 grama dessa substância. Mas mantendo a temperatura, aquilo que eu falei para vocês, a temperatura é constante. Quando varia a temperatura, calor sensível, que a gente falou na semana passada, tá bom? A gente não vai usar essas equações ainda nessa parte de transformação. Como eu falei para vocês, vai ser bem teórico hoje. Aí vamos aqui para nossas questões de hoje, tá bom? Aqui, quem assistiu a aula vai matar a charada tranquilamente, tá bom? Então, a superfície externa de uma lata de refrigerante torna-se coberta de gotículas de água em um dia úmido após ter sido retirada do congelador, onde permaneceu algumas horas. A passagem da fase que representa o fenômeno descrito é conhecido por vaporização? Não é, porque vaporização é do líquido para o vapor. Condensação é do vapor para o líquido. Então, aqui é a nossa resposta. Tá bom, pessoal? A segunda questão fala de um cubo de gelo, enquanto se funde. Se fundir é o quê? Derreter. Então, quando ele derrete, o que é que ele faz? Ele recebe ou cede calor, pessoal, hein? Para ele derreter, ele precisa, como se fosse em tese, a ideia de ele ganhar calor para derreter, não é isso? Então, ele recebe calor e sua temperatura permanece constante. É a nossa primeira aqui. Lembra lá da nossa teoriazinha lá. Na terceira, o sistema isolado, né, que a gente falou lá no comecinho, termicamente, do meio, possui 3 corpos. Ó, que é uma jogada de 3 corpos. Um ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Então, se o ferro e o alumínio aumentaram, alguém cedeu calor. Se cede calor, diminui a temperatura. Quem foi? O cobre, né? Então, o que é que nós podemos concluir com isso?
que o corpo de cobre diminui a sua temperatura. Aquilo que eu falei para vocês. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. O sistema isolado é assim. Para a mudança de estado físico da matéria, qual a forma de calor que a gente trabalha? Falei para vocês, onde é que muda? Qual o calor que se trabalha a mudança de estado físico? Calor latente, certo? Aí aqui, em que sistema isolado a troca de calor entre os corpos do sistema tem soma? Aí, ó, zero, né? Não falei para vocês, ó, é nula, é zero. Aí a gente finaliza nossa atividade. Só era isso aí hoje, pessoal. Hoje é mamão com açúcar. Hoje só não tira, não acerta todas quem não quer. Ainda tem gente que vai errar, não é verdade? Eu vou voltar logo aqui o PDF. Parar aqui a gravação, tá bom?